Desta vez eu resolvi espreitar o mapa astral do André Ventura e descobri algo muito interessante. Por isso, se tu gostas de astrologia, fica por aí para saber tudo sobre isto em mais um Conselhos Astrais. Olá, amante da astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo. Cá estamos nós mais uma semana e desta vez um Conselhos Astrais especialíssimo, até porque na semana passada eu já fiz o vídeo sobre Saturno entrar em Carneiro, a questão mais importante que nós temos aqui a acontecer agora aqui esta semana. Aliás, até te diria que é uma das mais importantes do ano, Saturno entrar em Carneiro. Portanto, eu fiz um vídeo especial para te explicar isto, falo também para o teu signo, para a tua lua, para o teu ascendente, portanto, se queres mais pormenores, passa no meu canal do YouTube e vê este vídeo bom demais para ser verdade, 26 de maio, Saturno em Carneiro, ok? Mas, desta vez, resolvi então espreitar o mapa astral do André Ventura, até porque quando me deram indicação de que o Chega estava com uma votação muito elevada, eu achei que era de alguma forma um bocado preocupante, tendo em conta o historial que nós já temos do passado, ok? E então resolvi espreitar este mapa astral, ainda para mais porque durante esta semana eu estava a fazer um direto no TikTok e entrou live comigo um senhor, relativamente novo ainda, que me disse que tinha votado no Chega e quando eu lhe perguntei quais eram os principais, os princípios que o Chega trazia e porque é que ele tinha votado, ele não me soube responder, ok? Então eu fiquei assim um bocado, ok, deixa-me lá espreitar o mapa astral do André Ventura para ver o que é que se passa por ali, até porque já disclaimer, eu não percebo praticamente nada de política, ok? Eu sou astróloga, a política não é a minha área. Também sabia muito pouco sobre André Ventura, fui pesquisar um pouco mais na internet para poder ter mais alguma informação, mas acho que poderá ser muito interessante para ti ver aqui esta interpretação do mapa astral. Portanto, neste vídeo nós vamos ver o mapa astral do André Ventura e vamos também ver o Natal, ok? E vamos também ver os trânsitos astrais, principalmente do dia 14 de 5 de 2025, foi agora há pouquinho tempo atrás, e que foi na altura em que ele teve aquele tal suposto infarto, que depois acabamos por perceber que não era, ok? E então eu fui ver os trânsitos desse dia especificamente, porque achei que poderia ser interessante ter uma visão em relação a essa situação, e é exatamente isso que eu te vou apresentar, porque também não mudou muito os céus desde lá até agora, portanto, vai manter-se aqui esta informação para ti. Mais uma vez te lembro, eu não sou especialista em política, não percebo muito sobre a vida do André Ventura, mas ficava muito feliz que ele tivesse a oportunidade de ouvir este vídeo, porque acho que poderia ser bastante interessante, é quase como se fosse uma consulta astrológica gratuita para ele, ok? Quero também convidar-te, na próxima segunda-feira vamos estar por aqui a fazer uma live especial, porque Saturno vai entrar em Carneiro, já disse há bocado, não é? Então nós vamos estar a comemorar essa entrada e vamos fazer o ritual da chave mestra. Vais ter a oportunidade de poder trabalhar aqui as tuas energias para te preparar melhor para poder receber esta energia fantástica do Saturno a entrar em Carneiro, ok? Se ainda não viste o vídeo, não te esqueças de ir lá ver. Rapidinho, três agradecimentos especiais. Quero deixar aqui um beijinho especial a todos os membros da minha comunidade Astral VIP 2025. Já sabem, a partir deste fim de semana vamos ter aqui um desafio especial de 3 dias, o desafio da organização, para nos prepararmos para a entrada de Saturno em Carneiro. Se tu ainda não fazes parte da minha comunidade astral, não sabes o que estás a perder, deixa aqui embaixo, à descrição deste vídeo, tem lá o link para tu poderes ter acesso à página. Tens lá todas as informações. Qualquer dúvida também estou por lá para te esclarecer. Vem pertencer, que eu tenho certeza que tu vais adorar, ok? Beijinhos especiais também para as minhas mentoradas do programa de valorização pessoal, meus amores. Estamos lá, os objetivos já estão a ser alcançados. Estou muito feliz e não quis deixar-vos deixar aqui um beijinho especial também. E também beijinhos para ti que estás aí desse lado, muito grata por esta oportunidade, fico muito feliz que estejas aí, muito grata também pelo teu apoio, já sabes aquilo que eu te peço sempre, deixa o teu comentário, põe o teu like se gostares e partilha com outras pessoas que também possam gostar da astrologia. Esta semana, na nossa agenda astral, nós vamos ter, como eu disse há bocado, dia 26, segunda-feira, algo muito importante a acontecer nos céus, Saturno a entrar em Carneiro, mas não é só isso, olha só rapidinho aqui para o mapa astral, o que acontece é que nós temos ali o Saturno realmente a entrar em Carneiro naquela bolinha vermelha lá embaixo, mas temos também um triângulo fantástico azul aqui no céu, que eu chamei-lhe o triângulo das bênçãos, ok? Então é muito bom, esta energia pode nos ajudar imenso, portanto, se ainda não foste ver o vídeo que eu deixei lá no canal do YouTube,
vai lá porque vale a pena, é bom demais para ser verdade, ok? 26 de maio, Saturno em Carneiro. E agora sim, vamos então espreitar o mapa astral do André Ventura, que é este que está aqui ao lado, ok? Eu quando olhei para o mapa pensei, uau, isto aqui, mesmo para quem não percebe nada de astrologia, só olhar para aqui já percebeste que há aqui uma concentração muito grande de planetas num determinado sítio, e para os meus amigos astrólogos esta concentração é no primeiro quadrante, portanto isto significa que ela é uma pessoa que tem uma personalidade muito forte mesmo, ok? Então, vou falar aqui sobre 5 aspectos importantes. O primeiro já é este, ok? Esta questão do facto dos planetas estarem praticamente todos concentrados num único sítio e faz com que realmente ele seja uma pessoa que tenha uma personalidade imponente, ok? De alguma forma assim mais ativa e movimentada, ok? Porque tem a ver com esta energia daqui do primeiro quadrante. No segundo ponto, que também é extremamente interessante, é que, e vai reforçar a ideia da personalidade forte, apesar de ele ter um ascendente em balança, é aquilo que eu chamo do lobo disfarçado do cordeirinho, porque a maior parte da primeira casa, que é a casa da apresentação de iniciativas, ou o ascendente, como as pessoas lhe chamam, está colocada com a energia do escorpião, e ainda para mais, em cima de escorpião, ou praticamente em cima de escorpião, 29 graus e qualquer coisa, está lá Plutão, que é o regente de escorpião, e Saturno, ok? Que nós já sabemos que é o senhor do karma, ok? Então, tem a ver com intensidade, ele é uma pessoa que é extremamente intensa, pode não parecer, porque aquele ascendente de balança disfarça um bocadinho, mas lá por dentro ele está a ferver a toda a hora, é uma pessoa muito nervosa, muito intensa, tem uma certa estabilidade por causa daquele Saturno estar ali, ok? Mas mesmo assim existe uma intensidade muito grande, uma vontade de querer transformar, e por isso é perfeitamente normal que ele atraia para ele situações de intrigas, invejas, ciúmes, manipulações, como toda a gente que tem escorpião numa primeira casa, porque esta intensidade incomoda muita gente, obviamente, não é? E por isso é que é importante saber direcionar esta intensidade para coisas que sejam realmente interessantes e não tudo para o mesmo sítio. Como eu digo aos meus alunos, vamos pegar na bomba atómica, dividir em bombinhas pequeninas e atirar um bocadinho para cada sítio, porque se for tudo para o mesmo sítio, vamos bloquear mais do que aquilo que conseguimos transformar, ok? Então já estamos a ver aqui que realmente existe uma personalidade fortíssima ligada aqui com este senhor, ok? Entretanto, terceira coisa que eu tenho para vos falar, e atenção, porque são 5 coisas e a quarta é que é a mais importante. Por isso, repara, a terceira coisa. Se tu olhares ali para aquela casa 3, que é a casa da comunicação, aquele triângulo ali que está em baixo da comunicação, tu encontras 4 planetas lá em cima, Neptuno, a Lilith, o Sol e o Mercúrio, ok? Então, isto significa que o André Ventura é uma pessoa que tem uma capacidade de comunicação extraordinária, ok? Muito potencial em termos de transmissão de informação e recepção de informação, ok? É uma pessoa destra em termos de mente, rápida no pensamento, adapta-se com facilidade, apesar de que também existe aqui uma energia de terra, que é Capricórnio, que é onde estão 3 dos 4 planetas, que traz uma certa capacidade de visão e de calma, porque senão se não fosse assim, provavelmente ele era um fala barato, não se calava e podia ser assim bastante mais difícil e provavelmente não estaria no mundo da política, ok? É interessante porque eu resolvi tirar a tabela do método AMA, que é um software que eu tenho que vai ao mapa astral, tira todas as informações e apresenta-te aqui numa tabela, e realmente coincide com aquela informação que eu te fui dar há bocado, porque aqui vê tudo, ok? Tudo que está no mapa astral aqui aparece, e a energia mais pontuada é exatamente a energia da ligeireza, que é o que tem a ver com a casa 3, os gêmeos, a comunicação, ainda para mais. Ele tem Mercúrio na casa 3, que é o regente da casa 3, e retrógrado, ou seja, mais próximo da Terra, logo mais forte. Portanto, aí, daí a pontuação enorme em relação à energia da ligeireza, e realmente faz com que ele seja uma pessoa com muita adaptabilidade, com muito pensamento, às vezes até pode-se perder um bocado, pensamentos demais, ideias demais. No entanto, como eu dizia há bocado, ele também tem bastante energia, quer seja de racionalidade, quer seja de responsabilidade, muito em parte por causa daquele Capricórnio que estava lá na casa 3 e também o Saturno que está na primeira casa, mas também o Quiron, que eu já vou falar a seguir, e esta Terra faz ou contrabalança um bocado com o ar ligado com a energia dos gêmeos e da ligeireza, e, portanto deixa uma pessoa mais coerente, mais consistente e também com mais capacidade de transmitir informação e de ser ouvido pelo mundo, mais autoridade, digamos assim, ok? Mas voltando ao mapa astral e ao ponto 3,
é importante percebermos que realmente existe aqui uma grande capacidade de comunicação, de transmissão de informação, apesar de que, ok, e quando falarmos dos trânsitos eu vou ainda aprimorar um pouco mais esta questão, quando estamos a falar em relação a esta casa 3, também existe aqui uma certa... está-me a faltar agora o termo, ele transmite a sua informação de uma forma muito veemente, estás a ver? É como eu quero, é à minha maneira, é como eu é que sei, ok? E isto é algo que também é preciso ter algum cuidado, porque tudo bem, o povo gosta de haver agitação e quem tem, que tenha poder de decisão, mas cuidado com os exageros, ok? Porque senão também pode ser demasiado narrow, ok? Assim, palinhas, e só vai para aquele sítio e há uma dificuldade de ver mais amplo do que só aquela visão, muitas vezes até de alguma certa forma autoritária, ok? E quiçá mesmo até bélica, ok? Agora, ponto 4 que eu acho que para mim é o mais importante, ok? Então é assim, o André Ventura, na sua casa 4, para além de ele ter 3 planetas, casa 4 é a casa das emoções, ok? É a casa que tem a ver com a nossa infância, a nossa família, a nossa casa, a nossa pátria, porque sempre que acontece qualquer coisa com uma destas situações, mexe com as nossas emoções muito mais do que qualquer outra situação. Portanto, esta questão aqui da casa 4 prende-se com isto, infância, e emoções e a maneira como nós lidamos com a família de uma forma geral, ok? E é muito interessante porque o André Ventura tem aqui, vamos começar por partes, ele tem aqui um aquário, ok? E a energia do aquário é uma energia que é um bocado fria, ok? Então, provavelmente ele deve ter tido uma infância que não foi muito fácil, ele pode ter sentido até um bocado sozinho, ok? A ausência de alguém importante, ou alguém até podia estar presente, mas não estava presente emocionalmente, ok? Uma certa distância, frieza, ok? E isto faz com que ele cresça e também tenha este tipo de visão em relação à questão familiar. E eu achei muito giro porque eu fui pesquisar um bocadinho mais sobre a vida pessoal dele e encontrei uma statement que ele deixou ficar numa entrevista que deu, que diz assim: eu gostava de ser pai, acho que deve ser uma experiência enriquecedora que muda a nossa vida. E olha só esta frase muito importante. Provavelmente um filho iria tornar o meu coração mais mole. Um filho iria tornar o meu coração mais mole. E disse, admitindo, no entanto, que esse sonho foi posto em banho-maria por causa da carreira política. É muito interessante quando tu tens aqui esta visão e consegues perceber esta questão aqui deste aquário dos planetas, vários planetas aqui, apesar de que ele também tem sensibilidade, a Lua está lá também, ok? Portanto, ele também é uma pessoa que tem sensibilidade, mesmo na própria tabela do método AMA, nós vemos ali na coluna da sensibilidade alguma pontuação, ok? Que também traz aqui esta questão, mas mesmo assim existe aqui uma certa frieza ou tendência em procurar essa frieza, exatamente por causa desta infância que teve e da maneira como ele vê a família, ok? É normal que ele não seja aquele tipo de pessoa que seja muito ligada à sua família, ok? Apesar de haver ligações, obviamente, lá está, a Lua está ali, mas há uma certa distância e é normal que ele também dê mais valor à questão da carreira e dos objetivos profissionais e não tanto à situação familiar, exatamente por causa aqui deste aquário que cá está, ok? E daqui por um bocadinho vamos voltar a falar sobre isto, porque em trânsito o Plutão está aqui a passar e já te vou dar mais indicações. Mas é interessante a gente perceber aqui este ponto, ok? E outro ponto também que reforça esta situação aqui é que o André Ventura tem um nódulo norte em Caranguejo, na casa 9, mas está em Caranguejo, ok? Então repara, o que é que isto significa? Significa que se ele tem o nódulo norte em Caranguejo, tem o nódulo sul em Capricórnio, ou seja, ele dá mais importância à carreira do que à família. Só que eu quero te lembrar que o nódulo sul é de onde nós vimos e o nódulo norte é para onde nós temos que ir. Então, ele já vem de experiências de carreira, de profissão, de estar presente perante a sociedade, e nesta vida, o que ele traz para trabalhar é exatamente a questão da sensibilidade, da paternidade, ok? De estar mais ligado à família, ao lar e à casa, ok? Claro que não vamos dizer que ele não vai poder ter uma carreira política, não faz sentido, mas tem que haver um equilíbrio entre as duas partes. E esta frase que ele está aqui a dar, e daí o facto de dizer alerta, que é muito importante, esta frase que ele deixou aqui ficar, que um filho me pode tornar mais mole, é uma coisa que é preocupante no mapa astral dele e para a vida dele, porque se ele não estiver em contacto com a família e com as emoções, coisas negativas podem acontecer para ele para o empurrar a trabalhar isso, ok?
E há aqui uma coisa muito importante que eu queria vos deixar ficar de nota, que é, se um político não tem filhos, a sua capacidade de ser empático e de pensar no futuro das crianças é muito menor, ok? Porque são os filhos dos outros, não são os nossos filhos, ok? E se tu tens filhos, tu sabes o que eu estou a falar, ok? Uma coisa é nós termos filhos e preocupar-nos com o futuro dos nossos filhos e pensarmos que não queremos um futuro com guerras, com destruição, com mortes, queremos tal e qual como foi no passado, ok? Nós queremos um futuro risonho, em que eles possam viver em paz e serem felizes, ok? Se tu não tens filhos, já não é bem a mesma coisa, ok? Tu podes ter muita empatia para com as pessoas, para com as crianças do país ou whatever, mas não é a mesma coisa, ok? Então, esta necessidade de trabalhar a empatia, a emocionalidade, é algo que é muito importante que ele faça. Caso contrário, se tu não estás aí para o teu, se ele não estiver aí para o seu nódulo norte, há algo que o vai empurrar para ele ter que lá chegar, ok? E quando nós falarmos dos trânsitos, já daqui por um bocadinho eu vou-te mostrar a tal situação que ele teve, que nós achávamos que era um infarto, mas depois acabou por não ser, ok? Em público, ainda para mais, ok? Quando ele estava a fazer um discurso, que no meu entender tem tudo a ver com este alerta do universo, a dizer aí atenção, porque tu precisas de estar mais centrado na tua emocionalidade, ok? Eu, por acaso, gostava até de saber, e se tu souberes, coloca-me nos comentários que eu vou gostar de saber também, o que é que ele estava a falar no momento em que lhe deu esse infarto, ou essa situação de saúde, que não, já percebemos que não foi um infarto, ok? Mas o que é que ele estava a dizer? Qual era o discurso dele, ok? Porque isso pode também ser aqui um indício de ir-nos explicar melhor esta questão. Mas para mim tem tudo a ver com esta situação da necessidade de trabalhar um bocado mais também o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, ok? Não só a questão dos filhos, mas a questão de cuidar mais de si, não estar tão voltado de uma forma tão palinhas como os burrinhos para o mundo profissional, mas também se lembrar que ele existe, okay? Ele como pessoa também existe e que tem que trabalhar um bocadinho mais também ao lado aqui emocional e pessoal na sua vida, ok? Mas nós já vamos pegar um bocado nessa situação. Por último, o último ponto, que é aqui o Kiran, que também está retrógrado ali em Touro, na casa 8, e como eu falei há bocado, que eu mostrei-te na tabela, também está aqui representado, dá a indicação de que ele é uma pessoa que, de alguma forma, tem racionalidade, portanto, ele pensa nas coisas, o que é bom, uma vez que ele tinha aquela energia toda de mental, como eu costumo dizer aos meus alunos, as pipocas a saltar da cabeça, não é? Com muitos pensamentos, é normal que este lado racional o ajude nisso, assim como também a responsabilidade, porque ele também tem esta energia da responsabilidade, como já falámos anteriormente, portanto é bom, mas por outro lado também pode ser uma questão de muito perfeccionismo, muito detalhista, ok? Ficar ali preso nos pormenores e às vezes ser um bocadinho também frio na maneira como vê as coisas, ok? Então é todo um mapa, traz uma certa frieza emocional, apesar que ele também tem ali energias de sensibilidade, mas de uma forma geral é mais para o lado da frieza do que propriamente para o quentinho, ok? Daí o facto de ele precisar de trabalhar toda esta energia de sensibilidade que vai ajudá-lo na sua vida, na sua carreira e também nos ajuda a nós, porque sabemos que temos uma pessoa que está mais consciente em relação a um futuro melhor para os nossos filhos, ok? Entretanto, vamos então falar aqui sobre os trânsitos do dia 14 do 5. Ah, my God, já estás a ver aqui ao lado, não é? Olha só a quantidade de coisas extraordinárias que está a acontecer agora no mapa astral do André Ventura e por isso é que ele está na posição em que ele está, no destaque em que ele está e todas as situações estão a ocorrer, ok? Então eu vou fazer aqui uma interpretação relativamente rápida para tu perceberes esta questão aqui do mapa dele. Então vamos por partes. Primeira coisa que era aquilo que eu te falava há bocado. Quando nós temos alguma situação que possa lembrar-nos questões de coração, ou algo que é inesperado, assim, rápido, ok? Ou é Urano ou é Marte, ok? E quando falamos em questões ligadas com o coração, estamos a falar em Leão, ok? Ou vitalidade de uma forma geral, Leão. E nem de propósito, porque Marte está em Leão neste momento, ok? Estava também nessa altura no 14 de maio, e não é só por isso, pronto, é mais propícia que, de uma forma geral, as pessoas tenham problemas ligados com vitalidade e coração e etc. Mas no mapa astral do André Ventura, este Marte está a fazer uma oposição a Vênus, que está exatamente na tal casa 4 que eu te falava há bocado, em cima do aquário que eu te falava há bocado. Ou seja, há aqui, no meu entender,
um alerta do universo a dizer, atenção, que a tua vida não é só profissional, tu também tens uma vida pessoal e tens que cuidar dessa vida pessoal, ok? Por isso é que eu adorava saber o que é que ele estava a dizer no discurso, se souberes, põe aí nos comentários, que é para nós vermos se bate aqui a letra pela careta, ok? Por isso, este Marte mexe com este Vênus que está aqui nesta casa 4 e, portanto, traz aqui uma necessidade de olhar mais para si, para as suas emoções, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, ok? Para si, para a sua pátria. E também toca o Plutão e o Saturno que estão ali na primeira casa e, portanto, tira-lhe aqui algum tipo de energia, a tal intensidade que eu falava há bocado, o tal lobo disfarçado de cordeirinho, ok? Tira-lhe um bocado de energia e dá-lhe aqui uma necessidade de ver as coisas de uma perspectiva diferente, ok? Portanto, só por aqui nós já tínhamos algo bem importante a chamar-nos a atenção para esta situação. Mais ainda, Plutão em trânsito em Aquário, entrou em 2023, saiu e voltou outra vez a entrar no novembro de 2024. Portanto, em trânsito na casa 4, está a passar em cima da Lua. Também não sei, não consegui descobrir informações em relação à família dele, porque a Lua tem a ver com a família, ok? Principalmente a mãe, não sei se souberes, põe-me aí nos comentários, mas é normal que haja aqui alguma movimentação emocional, ok? Pode também ter acontecido ou estar a acontecer alguma coisa ligada com a casa dele, a casa física, ok? Alguma necessidade de transformação, de movimentação, mas principalmente uma necessidade de olhar mais para a sua vida emocional, para a sua vida pessoal, ok? Principalmente se houver algum problema ligado com a casa ou casas, que provavelmente é capaz de ter mais que uma, é a necessidade, é o universo a dizer, olha mais para a tua vida pessoal, ok? Tu vais ter que dar mais importância àquilo, ok? Se fosse, por exemplo, nós tivermos um problema de canalização, de infiltrações, de eletricidade, whatever, seja o que fosse, ok? Nós íamos ter que gastar o nosso tempo para estar ali para resolver o problema, ok? Pronto. Aqui no caso, não sei se ele terá alguém que faça isso por ele, mas mesmo assim há aqui coisas que acontecem que o obrigam a estar mais voltado para a sua vida pessoal, ok? Então, repara, são logo duas situações muito fortes a acontecer neste momento e que estão aqui a puxar por realmente esta situação. Por isso é que ele tem isto, esta pausa forçada no meio da sua campanha eleitoral, ok? Entretanto, outra situação importantíssima que está a acontecer aqui nos céus, o Júpiter, que está a passar em Gêmeos, na casa 9 dele, está a fazer uma oposição ao Neptuno em Sagitário, que está na casa 3. Já tínhamos falado sobre a casa 3 há bocado, e eu já tinha dito que ela é uma pessoa extremamente comunicativa, com uma mente muito ativa, ok. Este Neptuno também traz esta situação, traz mesmo até uma certa sensibilidade, ok, para algo maior. No entanto, em cima de Sagitário, traz muito aquela coisa de a minha visão é que está certa e a dos outros está errada, ok? Eu muitas vezes olho para Neptuno, principalmente em signos de fogo, como os cruzados, estás a ver? Aquela coisa do és da minha religião, se não és, tiro-te o pio, ok? Pronto. Então, pode ser aqui, ainda para mais com o Júpiter, que é o planeta que expande tudo, a fazer uma oposição a este Neptuno, está a dar aqui, obviamente, que o megafone para ele chegar mais longe e para falar mais, ok? Para transmitir a sua informação ao mundo, que é aquilo que nós estamos a ver, mas também pode estar a aumentar esta coisa dos meus ideais e daquilo que eu realmente acredito, ok? Repara que havia um slogan que era salvar Portugal e, entretanto, eles mudaram o slogan para uma outra palavra que agora não me estou a recordar, mas que já não era só salvar, era algo mais disruptivo, ok? Algo mais forte, ok? Por isso é que eu acho que é interessante nós prestarmos muita atenção no discurso dele e principalmente em variações do discurso, porque ele pode até ter começado com um discurso minimamente simpático ou soft, mas agora de repente, e eu tenho notado um bocado isso, pode já estar a começar a subir um bocado ali nas tamancas e achar eu é que sei, eu é que mando, eu é que toda a minha maneira, e atenção, ok? Porque aquele aquário na casa 4 vai fazê-lo muito olhar para a sociedade como a minha equipa, ok? Não é a família que é a equipa dele, é a sociedade que é a equipa dele, ok? Então ele pode muito dizer nós vamos, ok? Nós fazemos, nós não sei o quê, mas na realidade é o pensamento dele que está a impingir aos outros, ok? Então cuidado com os exageros na maneira como é transmitida a informação, ok? É importante esta questão também. Outra coisa aqui, também importantíssima no mapa astral em termos de trânsitos, é o facto do Urano e o Sol estarem a fazer uma conjunção neste momento com o tal Quiron retrógrado que eu estava a falar há bocado que ele tem, e portanto o tal que eu falei que ele é uma pessoa detalhista, uma pessoa perfeccionista, quiçá bastante racional, ok? Às vezes até um bocadinho
narrowed, ou seja, só pensa para ali, para aquele lado. E este Urano, principalmente o Urano, okay, está-lhe a trazer aqui uma novidade, coisas diferentes, disruptivo, libertação também, principalmente na área dos investimentos dele, ok? Porque lá está, ele está a investir em coisas diferentes, está a chegar a sítios diferentes e está a ser testado para ser mais flexível na maneira como ele vê os seus investimentos, ok? Porque ele pode ter algum cuidado, pezinhos de lá naquilo que segue, mas neste momento com este Urano aqui, o cuidado não existe e ele pode disruptivamente resolver, fazer mudanças radicais e mais uma vez é preciso ter algum cuidado com este exagero, ok? Aproveitar sim, crescer sim, evoluir sim, mas cuidar com os exageros porque senão também depois pode ser prejudicial futuramente, ok? E finalmente, acho eu. Não, ainda temos mais duas coisas. Duas últimas coisas, ok? Kieran está a entrar na casa 7 das parcerias para ele, ok? Então é muito interessante nós percebermos que, segundo aquilo que me informaram, o André Ventura foi convidado para estar no impeachment do Trump, ok? Quando foi a altura em que o Trump foi presidente dos Estados Unidos, ele foi convidado para lá estar, não tenho certeza, coloca-me nos comentários se realmente é verdade ou não, isto foi o que me disseram. Portanto, isto significa que estamos a falar em aumento de parcerias. Portanto, se ele já está a criar contactos com os Estados Unidos, ok? Então, repara que realmente existe aqui um aumento em relação às parcerias, ok? Portanto, este Kieran vai trazer a oportunidade de ele criar parcerias em termos profissionais, porque o Kieran rege a casa 6, que é a casa da rotina. Rotina também tem a ver com o trabalho, portanto, faz aqui uma ligação interessante. Quem se vai queixar um bocado aqui deste Kieran entrar na casa 7 provavelmente vai ser a mulher do André Ventura, porque ele não vai ter tanto tempo disponível para estar no relacionamento, porque vai estar a trabalhar, porque vai estar nas suas rotinas, ok? E, portanto, não é muito agradável cuidar de André Ventura por não deixares de lado esta questão amorosa também na tua vida, porque senão depois, pronto, depois podes vir a queixar mais tarde. É a mesma coisa que há bocado falava também em relação à família e à vida pessoal, os amores também vêm aqui incluídos neste aspecto, ok? Entretanto, última coisa que eu quero dizer, deixei o melhor para o final, que é o facto do Saturno e o Neptuno estarem neste momento a sair de peixes e entrarem em carneiro, vocês já me estão fartos de ouvir falar sobre isto, ok? É se não posso dizer que sejam os acontecimentos mais importantes do ano, acho que sim, será mesmo, apesar de depois também temos o Júpiter entrar em Caranguejo e o Urano entrar em Gêmeos, que também será muito importante, mas principalmente agora neste momento o Neptuno e o Saturno entrarem em Carneiro, que especificamente para o André Ventura calha na casa 6, na cúspide da casa 6, início da casa 6, ou seja, os dois em potencial estão aqui a trazer, a aumentar a capacidade de liderança que ele lá tem, porque um carneiro na casa 6 dá uma pessoa que é líder, uma pessoa que é ativa, movimentada, energética, faz, não está à espera de ninguém, vai, leva tudo na frente, e esta energia, principalmente do Saturno, ok, pode estar aqui de alguma forma a travar a iniciativa, mas é para lhe dar uma oportunidade de ele fazer menos, mas com mais resultados, ok? É a questão da autoridade, não é fazer por fazer, mas fazer com cabeça, ok? Então pode haver limitações e atenção que esta questão que ele teve, então, de saúde, foi uma limitação, ok? Apesar que foi uma coisa passageira, não é nada extraordinário, mas mesmo assim é um sinal disso, ok? E é importante que ele preste atenção a todas as situações de limitação, ok? Porque sempre a limitação é para ele parar e refletir. Será que eu estou a fazer a coisa certa? Será que eu estou a utilizar a minha energia nas coisas certas? Será que eu não estarei, como eu digo muitas vezes à minha comunidade, a dar água sem caneco, ok? Então é importante lembrar-se desta situação, porque Saturno ainda vai ficar aqui durante 3 anos, o Neptuno, forever, até 2048, muito tempo, portanto ainda há aqui muita oportunidade para poder aproveitar a passagem destes planetas, mas atenção aos exageros, ok? É demasiado, e reparem que falamos disto várias vezes, não é? Tudo too much, é tudo muito, é tudo crescente, portanto, temos que ter alguma atenção nós como pessoas perante a posição política deste senhor, mas ele próprio também como pessoa e olhando para a vida e percebendo que há coisas aqui que ele vai ter que terem atenção para não exagerar, ok? Porque o futuro, aliás, olhando para o passado e vendo o que é que aconteceu, e eu vou fazer um vídeo especial para falar sobre o mapa astral de Portugal, que eu acho que vai ser muito interessante. Eu andei a espreitar o mapa astral da Fundação de Portugal, ok? Contra Tratado de Zamora, e percebi que neste momento é assim uma catrafada de coisas, tal e qual como está a acontecer aqui, ok? Portanto, é muito importante que nós nos lembremos que não podemos voltar ao passado, não podemos voltar outra vez a ter guerras e coisas desse género, nós temos que trabalhar aqui
o ensinar as pessoas, o educar as pessoas e não o castrar as pessoas, ok? Porque se nós não educamos e não começamos dos pequeninos e lhes damos umas boas bases para eles poderem crescer, daqui por uns tempos lá estamos nós outra vez numa ditadura, daqui por uns tempos lá estamos nós outra vez a ter que fazer uma revolução de 25 de Abril e lá estamos nós outra vez a ter que levar com uma situação e a vida repete-se e não era necessário, ok? Por isso é que é importante nós termos esta consciência em relação a esta situação, ok? Pronto, meus amores, era isto que eu vos queria dizer, espero que vocês tenham gostado. Aproveito para deixar também ficar aqui a minha informação da Agenda Astral 2025, que está à venda no meu site, o link está aqui embaixo na descrição. Esta agenda dá-te estas informações fantásticas que eu te estou aqui a falar, sobre os astros, o que é que eles implicam na tua vida, como é que tu podes utilizar corretamente as energias dos astros, frases empoderadoras para tu repetir todas as semanas e te deixar na vibração certa em relação àquilo que os planetas querem de ti, para que tu possas fazer aqui uma evolução que seja mais suave na tua vida, ok? Principalmente se tu gostas de astrologia, vais adorar esta agenda astral e ela está à venda no meu site por apenas 30 euros. Ainda inclui 5 bónus extras, mais o Workshop Astral 2025, que te dá muitas informações em relação a este ano e também algumas coisas em relação ao próximo. Os portos também estão incluídos, isto tudo, então, no meu site anamacieira.com. Só deixo aqui o comentário da Orlando, que é isto não é uma agenda, é uma ferramenta de trabalho espiritual. Portanto, se tu gostas de espiritualidade, estás a ter alguma dificuldade e desafios em relação ao teu crescimento espiritual, esta agenda com certeza te ajudará bastante nessa tua caminhada, ok? Então pronto, espero então que tenhas gostado, foi um prazer enorme estar aqui contigo, muito grata por esta oportunidade de poder ter partilhado esta informação, cá nos encontramos então no próximo vídeo. Se eu já tive a oportunidade, se tu estás a ver este vídeo mais tarde, eu já tive a oportunidade de fazer o vídeo sobre o mapa astral de Portugal, vai-te aparecer agora aqui ao lado para tu poderes clicar e veres então esse vídeo. Se ainda não está aqui a aparecer, é porque eu ainda não fiz, portanto, fica com atenção, subscreve o canal se ainda não o fizeste, para receberes então notificações e poderes ver então as informações que eu vou deixar sobre o mapa astral de Portugal, da Fundação e a quantidade de coisas extraordinárias que está a acontecer lá naquele momento, os alertas que eu te vou deixar ficar, o futuro de Portugal que está nas nossas mãos, ok? Então espero que tenhas gostado, foi um prazer enorme estar aqui contigo, cá nos encontramos então num próximo vídeo. Até lá, um beijo no teu coração. Hasta la vista, baby!